Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda parte do nosso vídeo sobre economia política, onde nós estamos discutindo, as questões da página 76, do assunto mercantilismo e cameralismo. Eu sou o professor Cláudio Nascimento. Estou aqui com vocês para a gente debater este tema tão relevante, Voltando para a nossa discussão, vamos para a segunda parte do nosso vídeo, Então vejamos, por que as economias absolutas, preocupavam-se em acabar com a mendicância e que medidas foram tomadas nesse sentido, Então vejamos, porque as monarquias absolutas preocupavam-se, em acabar com a mendicância e que medidas foram tomadas nesse sentido. Então cabe destacar aqui a principal preocupação, vejam só, a principal preocupação do mercantilismo, ou seja, a principal preocupação econômica do mercantilismo era a busca do pleno emprego. Primeiro, se preocupava com o pleno emprego. Então a nação poderosa deveria usar todo o seu território para atividades produtivas, Então a nação poderosa deveria usar seu território para atividades produtivas na agricultura, na mineração e na manufatura. Então, os trabalhadores devem ser encorajados, Devem ser encorajados a manterem-se empregados. O desemprego era visto como resultado, veja só, o desemprego era visto como resultado da indolência do trabalhador. Vejam só, o desemprego era visto como resultado da indolência do trabalhador e era tratado, isso, como um problema social. Era tratado como um problema social. Assim, os pobres desempregados, na época, deveriam ser, em tese, amparados pela sociedade. Deveriam ser, em tese, amparados pela sociedade. O problema de desemprego, da mendicância, isso, e da marginalidade tornou-se particularmente importante, na época do mercantilismo. Então, as recentes transformações, porque passaram as economias da Europa Ocidental favoreceram ao emprego, Então, olha só, um primeiro fato que mudou a estrutura produtiva da época foi a questão, o nascimento no século XVI, da indústria manufatureira com o sistema lá de Putting-out, em substituição aos antigos, artesanato medieval, aquele sistema que a gente falou, onde vai surgir a divisão social do trabalho, Então, na realidade, vai haver uma divisão de especialidades dentro do trabalho, Então, na realidade, e na produção artesanal, aí vai ter, cada processo vai ter um profissional que vai desenvolver aquele trabalho. Então, vejamos, a gente traz aí uma discussão muito interessante aí sobre essa questão do desemprego lá na Europa, no período mercantilista. Aí a gente diz, o que era bulionismo? Bulionismo e como seus adeptos viam o comércio internacional. Primeiro, o bulionismo, não é isso? O metalismo, que é a mesma coisa, o metalismo, que vem de metais preciosos, é uma teoria econômica da Idade Moderna, veja só, que quantifica riqueza através da quantidade de metais preciosos, possuídos. Ou seja, quanto mais metais preciosos o Estado tivesse, maior autonomia, maior riqueza ele teria, Foi uma das práticas econômicas usadas no mercantilismo. Então a concepção do bulionismo, o metalismo, confundia a moeda com riqueza. Embora, veja só, seus autores não fossem tão ingênuos como dá a entender,
como dá a entender Adam Smith, né? No livro 4, isso, de A Riqueza das Nações. Então, a consequência dessa interpretação era a defesa de toda medida, era a defesa, né, de toda medida que contribuísse para o acúmulo, é isso, de ouro e prata para a fronteira do país, é isso. E o comércio internacional era visto, né, como meio de aquisição de metais preciosos, né? Então, em todas as medidas restritivas que resultassem que no aumento da entrada de metais preciosos era desejável. Então nós temos aí a questão simplesmente do bulionismo, que nós chamamos de bulionismo. Bulionismo ou metalismo era a política de metais preciosos. Quanto mais metais preciosos o país tivesse, maior riqueza ele teria, né? Então a riqueza era medida por metais preciosos, né? Então, como via o comércio internacional, era visto como um meio de aquisição de metais preciosos e todas as medidas restritivas que eles resultassem seriam bem-vindas, né? Então a gente responde essa questão. Que política era defendida pelos mercantilistas? Vejam só, outra questão muito interessante, que eu quero que você analise aí em casa, que está me vendo agora. Então, que políticas eram defendidas pelos mercantilistas no sentido de garantir uma balança comercial favorável? Aí a gente tem a política da balança comercial favorável, também o que levaria a maximizar. Ou seja, o que é maximizar? Era aumentar, né? Aumentar as reservas metálicas, né? Então, não havia outro interesse em jogo. É isso. Muitos dos que defendiam uma ou outra política intervencionista, né, está voltada a favorecer os lucros dos grupos comerciantes, né? É mais difundir o que as mensagens, é isso, mercantilista falando em nome do bem da nação. Então essa política, não é isso, de balança comercial favorável, era uma política estabelecida entre os estados teriam que comercializarem mais e comprarem menos, né, para equilibrar a balança comercial favorável, né, dentro do seu país, tá certo? Então é interessante isso, que eles vão se preocupar com essa balança de pagamento, balança comercial. Então eu tenho que exportar mais, importar menos. Ou seja, eu tenho que vender mais e comprar menos. Então, aí veja só, então vocês vão descrever em casa o balanço de pagamento de Milsende. O que Milsende diz? Para ele é possível compensar um déficit. O que é um déficit? Déficit é endividamento. O que é déficit, Cláudio? Endividamento. Na balança comercial, sem a fuga de metais preciosos. Então vocês vão ter aí, né? Então, na realidade, a preocupação com o saldo externo positivo nas exportações, né, importações, levou à formulação de que, primeiramente, tem que ter saldo positivo nas exportações e importações. Pela primeira vez nas nações, ele diz, né, das nações contábeis, o que chamamos de modernamente de balança de pagamento. Ou seja, a gente vai ter que fazer uma análise do que se nós estamos exportando mais, importando menos. Ou a gente está importando mais, exportando menos. Se a gente exporta mais, a gente vai ter o quê? Um superávit. Se a gente exporta menos e importa mais, a gente vai ter um déficit, né, na nossa balança. Então vejamos, então é o que encontramos no trabalho de Eddihad Milsende. Milsende, é isso, ele vai dizer que em que se identifica a mecânica da balança global, ou seja, de transações com o exterior. Então Milsende diz o seguinte, assinala como as transações de comércio internacional afetam a política monetária. Então, para ele, né, concebe uma balança de transações multilaterais em 5 contas, tal como vocês vão ver lá na página, né? Então vocês vão ter balança comercial, ou seja,
onde essa balança comercial vai ter o quê? Vai ter mercadoria visíveis, é isso, vai ter itens visíveis, aí vocês vão ter contas de capital, ou seja, capital de curto prazo, capital de longo prazo, transferências unilaterais, não é isso, ouro e prata, não é isso, erros e omissões. Então essa questão, né, que vai falar dessa balança, que essa balança tem que ficar na realidade superavitária, não pode ficar deficitária, ou seja, a gente tem que exportar mais e importar menos, vender mais e comprar menos, né? Para que haja o equilíbrio da balança. Então, a boa compreensão da balança de pagamento, né, dera a sustentação da proposta mercantilista de que? De uma longa série de restrições que afetavam o montante e a composição do comércio internacional. Então, de modo a assegurar um superávit, né, como eu falei para vocês, então deveria tomar medidas para que eles tivessem um superávit constante na conta de registro de metais preciosos. A importância de acúmulo de ouro e de prata, veja só, acúmulo de ouro e de prata, como vimos, era estimular a oferta doméstica de bens e serviços com o enriquecimento do reino. Quanto mais ouro e prata tivesse, quanto mais metais preciosos, né, isso aí fortaleceu o enriquecimento, né, isso do reino. Então, a boa compreensão da balança de pagamento dela sustenta uma proposta mercantilista. De quê? De uma longa série de restrições que segundo o texto, que afetavam o montante, né, e a composição do superávit, né, no registro de metais preciosos, como a gente falou. Né? Então, isso aí nós vamos ter a importância do acúmulo do ouro e da prata. Né? Então, e no que consiste a lei econômica de Gresham? Então, o que diz Gresham? Gresham diz o quê? Então, a lei de Gresham diz o seguinte: é um princípio monetário, afirmando que a moeda, isso, tende a expulsar a má moeda. Veja só, ele diz que a moeda má tende a expulsar do mercado a moeda boa. Mas o que é isso que esse Gresham fala? Que a moeda má, isso, tende a expulsar do mercado a moeda boa. Então, a tese monetária do mercantilismo diz o seguinte: foram desenvolvendo que, à medida que surgem problemas inflacionários, ou seja, trazido pelo grande fluxo, isso, de ouro e prata que inundou a Europa, ou seja, vindo das colônias americanas. Então, o aumento de moeda no mercado, evidentemente, ocasionará o quê? Uma inflação. É isso. De início, os mercantilistas, né, achavam que a causa da inflação era a adulteração. Era a adulteração de quê? Era a adulteração das moedas pelo poder público. É isso, que sistematicamente reduzia a quantidade de metal contida nela. É isso. Com isso, as moedas de maior teor de metais, preciosos, são expulsas do mercado. Vejam só. Então, eles pensavam que, de início, os mercantilistas achavam que a causa da inflação era a adulteração das moedas pelo poder público, que sistematicamente reduzia a quantidade de metal contida nela. Então, com isso, a moeda de maior teor de metais, preciosos, seriam expulsas do mercado e substituídas por moeda má, ou seja, de acordo com a lei formulada pelo inglês Gresham, e os preços dos bens inflacionados. Então, tirava-se as moedas que tivessem maior poder de metal e colocava as moedas que tivessem menor poder de metal. Mas isso não era, isso não explicava, porque nós sabemos, já se falava, que o impacto inflacionário ocasionava pelo alto,
pela alta circulação de moeda existente no mercado. Quanto mais moeda existente no mercado, quanto mais moeda movimentando o mercado, gerará inflação. Não é que a moeda seja adulterada, tenha um maior ou menor peso, né? Então essa tese aí simplesmente está meio furada, né? Então Jean Baudin, né, relaciona o acúmulo de metais preciosos com a inflação. Aí você considera essas. Eu pergunto, aí o texto dele, né? Você considera a explicação dele completa? Então você vai dizer, né? Então vejamos, se a explicação de Jean Baudin está completa, porque Baudin formula a lei de que, vejam só, Jean Baudin formula a lei de que o poder de compra das moedas de ouro e prata é inversamente proporcional à quantidade de ouro e prata existente no país, mas não identifica claramente um mecanismo de conexão entre moeda e preço. Veja só, Baudin formula uma lei de que o poder de compra de moedas de ouro e prata é inversamente proporcional à quantidade de ouro e prata existente no país, mas não identifica claramente um mecanismo de conexão entre moeda e preço. Então, embora a tese de Jean Baudin, tenha sido admitida por muitos no século XVII, isto não impedirá que se mantenha a crença, né, mercantilista segundo a qual a riqueza de uma nação está ligada à abundância interna da moeda, né? Então vejamos. Então vocês vão explicar aí nessa questão, é isso. Então você considera a explicação de Baudin completa? Será que essa explicação de Baudin, onde ele vai admitir, né, isso, ele vai ter uma tese, né, e sido admitida por muitos, né? Então formula a lei de que o poder de compra das moedas, né, de ouro e prata é inversamente proporcional à quantidade de ouro e prata existente no país. Vocês consideram? Então você vai responder isso aí e vai simplesmente me enviar, ok? Então nós temos como oferta de moeda poderia estimular o crescimento da riqueza na interpretação dos mercantilistas. Então como oferta de moeda vai estimular na realidade o crescimento da riqueza na interpretação dos mercantilistas. Então você vai ter, primeiro, ela vai fornecer o serviço, ela fornece o serviço de facilitar as trocas. É isso. Ela fornece o serviço de facilitar as trocas, permitindo ampliar o comércio. E com ele, o escoamento da produção. Então ela vai ser instrumento de troca. Eu vou dar uma moeda e vou receber um bem, o serviço, né? A abundância monetária reduz o quê? As taxas de juros, né? Então, a abundância monetária reduz as taxas de juros, proporcionando o quê? Uma expansão, né, dos empréstimos bancários, né? E estimulando a produção do comércio. Então, quanto mais moeda em poder dos bancos, né, maiores serão os empréstimos, né? Então, os bancos eles querem ter maior quantidade de moeda à sua disposição para poderem emprestar e obterem mais lucro, né? Então, esses dois argumentos da explicação são algo muito falacioso. O que são falácias? São algo mentiroso. Primeiro, no primeiro caso, basta observar o seguinte, que os benefícios da moeda, é isso, para as trocas, o benefício da moeda para as trocas depende da estabilidade dos preços, que pode ser ameaçado, né, com excesso de oferta monetária. E segundo argumento, omite o fato das taxas de juros dependerem, também do comportamento da demanda monetária, que, por sua vez, veja só,
reflete as expectativas de rentabilidade interna dos investimentos. Veja que só que coisa interessante nos argumentos. Então, na realidade, você vai ter dois argumentos que ele quer falar falacioso. Porque no primeiro basta observar que os benefícios da moeda depende da estabilidade dos preços, que pode ser ameaçado com o excesso de oferta monetária. E o segundo argumento é o fato que as taxas de juros, é isso, depende também do comportamento da demanda, né, monetária, que vai refletir nas expectativas, é isso, de rentabilidade interna dos investimentos. Então, muito interessante essa questão aí. Então, respondam, né? Então, você concorda com a ideia de que todos os mercantilistas eram fortemente intervencionistas? Aí é uma questão mais pessoal, né? Então, você concorda que todos os mercantilistas eram intervencionistas, né? Então, o pensamento, eu gostaria que vocês enfatizassem que o pensamento mercantilista carrega consigo que uma certa ambiguidade de propósito, um dualismo entre intervencionismo e a defesa da liberdade de mercado. Então eles carregam uma coisa muito ambígua, né? Ou seja, defende o intervencionismo e defende a liberdade de mercado. Então você concorda? Então você vai comentar, certo? É uma questão pessoal, né? É uma questão pessoal. Então comenta a tese da utilidade da pobreza. Então comenta a tese da utilidade da pobreza. Então, como vimos, né? Ele diz o seguinte: como é essa utilidade da pobreza? Interessante isso aí, né? Como é a utilidade da pobreza? Então, ele diz, primeiramente, né, que os trabalhadores são submetidos a um nível de frustração, né, quando o salário permitem que sobrevivam sem irem muito adiante do consumo das riquezas, né? Então, subsistência. E a tese da utilidade da pobreza, né, que preserva a condição moral, vejam só, preserva a condição moral da classe trabalhadora, pois de outra forma eles consumiam o vício. Então o argumento parece, né, e é de fato cruel, né, mas aparece de forma recorrentemente em autores do século XVII, né, e se mantém depois, né? Então vejam só, a utilidade da pobreza que preserva a condição moral da classe trabalhadora, pois de outra forma eles consumiriam, né, um vício. É porque a curva de oferta, né, isso de trabalho torna-se negativamente inclinada a partir de certo ponto, né? Então ela diz o seguinte, né, que esse argumento aí, a moderna teoria econômica argumenta que a curva de oferta de trabalho, no plano que relaciona salários com o número de horas ofertadas, é positivamente inclinada, né? Mas se o salário for suficientemente elevado, ela se torna negativamente inclinada a partir de certo ponto, pois o efeito da renda predomina sobre o efeito de substituição, né? Então vejamos, muito interessante aí ele diz na realidade que se o salário for suficientemente elevado da forma elevada, ela se torna o quê? Ela se torna negativamente inclinada a partir desse ponto, pois o efeito da renda predomina o efeito de substituição. Ok? Então, aí a teoria do preço, né? Então, na realidade, nós temos a questão quais as diferenças principais entre o cameralismo, né, e ocidental. Cameralismo vem da palavra Kramer, né, que designa lugar onde se guardava o tesouro, né? Depois passou a aplicar tudo que dizia respeito à propriedade real, né? Então, na realidade, vocês vão ter aí depois vocês vão falar um pouco sobre a diferença entre cameralismo, né,
no século XVIII e no período atual, né? Então, na realidade, vocês vão ter aí uma boa discussão, né, sobre essa questão de cameralismo. Aí qual a essência da teoria de juros de Petit, né? Então aí essa daí é fácil, né? Qual a essência da teoria de juros de Petit? Então as taxas de juros são um fenômeno de mercado, denominado pela confluência de oferta de fundos com demanda de recursos. Esta última dimensionada pela rentabilidade do investimento em estoque de capital, certo? Então aí vocês vão ter, aí vem também a questão de preço dele, que vai falar um pouco de preços, né? Então, pessoal, é isso, né? Então a gente temos aí um comentário das questões da página 76. Espero aí que vocês absorvam o conhecimento, né? A gente tem que ser rápido, né? Porque o tempo é o nosso inimigo aqui, a gente tem que correr. Então a gente tem que falar de forma bem pragmática, onde todos possam obter o máximo possível, né, do conhecimento, tá certo? Então eu desejo a vocês aí boa aula. Aqui é o professor Cláudio Nascimento, é isso. E qualquer dúvida, vá lá para o nosso WhatsApp, mande lá uma mensagem que eu irei tirar a sua dúvida, tá ok? Um grande abraço fraterno e uma ótima semana, né? Ou seja, terça-feira, né? Então uma ótima semana, ok? Um grande abraço para vocês.